E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, o professor Marcos. E pessoal, a gente já sabe aquele nosso ritual, né? Você vai lá, pega o seu caderno, o seu lápis, caneta, borracha, o seu cuscuz, deixa ele de lado junto com o seu café, para você não ter que sair no meio da aula e perder algum momento, certo? E porque essa aula de hoje é muito importante para que haja uma compreensão maior de vocês em relação ao conteúdo envolvendo gêneros narrativos, tranquilo? Então, vem comigo aqui. Vamos aqui saber sobre qual será o nosso descritor de hoje, qual vai ser a nossa habilidade. Hoje, pessoal, nós trabalharemos com o D10. Pessoal, o que é esse D10? É simples, ó. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Quais são esses elementos da narrativa? A gente sabe que tem ali alguns, mas hoje em específico nós trabalharemos com o narrador e o personagem. Mas em que gênero a gente vai trabalhar isso? Será no gênero romance, certo? Então, inicialmente, vamos aqui relembrar, vamos aqui ver quais são esses elementos da narrativa e saber o que são, na verdade, né? Elementos da narrativa que tem um pequeno conceito que é o ato de contar uma história. Então, todo o texto narrativo em si, quando você está lá contando uma história, ele vai ter lá esses elementos da narrativa. Em geral, as narrativas são textos de ficção, isto é, contam histórias inventadas, mas também é possível escrever uma narrativa de não ficção, que é baseada em fatos reais, que vai ser o texto que eu vou passar para vocês. Ele vai ser uma narrativa de não ficção, que vai ser baseada em histórias, em fatos reais, tá? Qual é a estrutura da narrativa? Estrutura, não estou falando de elementos ainda, tá? A estrutura da narrativa é basicamente a mesma, ela vai seguir essa risca aqui, em que vai ter a apresentação, o desenvolvimento, em que lá a gente vai ter o conflito, e clímax e desfecho. Vamos focar aqui no conflito. Por que tem que focar nesse conflito, professor? Porque também é importante que a gente saiba diferenciar quando que o conflito aparece, ou em que momento em que ele vai aparecer dentro da narrativa. O conflito, quando eu vou explicar para os meus alunos, eu sempre digo o seguinte, o conflito geralmente é um problema que tem dentro da história, que ela tem que ser solucionada. Tá? Então, e tem sempre ali um comecinho do conflito, ali o ápice do conflito, que vai ser ali o desenrolar ali da trama, ali chegando no clímax, e pouco depois a resolução desse conflito. Então o que acontece aqui? Nesse conflito vai ser esse problema que tem que ser resolvido, certo? E aqui em relação à estrutura, mas o nosso foco, como não é estrutura, vamos aqui falar sobre os elementos da narrativa em si. Os elementos da narrativa são os seguintes: temos o enredo, que é sobre o que a história está falando, qual é a temática da história. Temos o narrador, que eu vou já falar para vocês quais são os tipos de narradores. Temos o personagem, ou a personagem, tempo e espaço. Então, professor, é só isso daqui? É. Então, o que acontece? Esses daqui são os nossos elementos da narrativa que a gente vai estudar aqui durante a semana. E hoje, focando basicamente em narrador, certo? E também no personagem. Então, preste atenção no seguinte: qual vai ser o narrador de narradores? Primeiro, quem é narrador? Ah, professor, narrador sei o que é. Narrador é aquele, quando eu estou assistindo um jogo de futebol, tá lá ele narrando. Também, tá? Mas não é esse narrador aí não. O narrador, quando a gente fala em texto narrativo, ele é aquele que vai contar a história para você. Não, cuidado para não confundir, porque tem alguns alunos que pensam que o narrador é o mesmo autor, e não é, são coisas distintas. Tá? Então, narrador é quem narra, identificado pelo foco narrativo e representa a voz, entre aspas, do texto. O que vai ser esse foco narrativo? Temos ali alguns focos de narração, tem o foco em primeira pessoa e o foco em terceira pessoa. O professor tem em segunda pessoa? Não, meu amigo, não vai ter foco em segunda pessoa. Mas nós temos ali em primeira e em terceira pessoa. E aí é que vai vir a diferença. No momento em que o narrador se apresenta, no momento em que o narrador começa a contar a história para você, que ele vai se desenvolvendo, você vai começar a perceber a diferença entre os narradores, entre os tipos de narradores. Quais são as suas classificações? Temos aqui o narrador personagem. O que é esse narrador personagem? É aquele quando você está lendo o texto, você começa a ler o texto lá com calma, e a história, ele vai só lhe contando a história. Você percebe que é como se alguém estivesse contando a história para você. Então o foco dele ali, na verdade, ele é a primeira pessoa. Então nesse caso aqui, ele participa. Então se ele é o personagem, ele participa. Então o foco narrativo dele é em primeira pessoa. Então ali implicitamente vai ter ali a pessoa do eu, a pessoa do nós.
E em seguida, o narrador ele é um personagem e participa das ações da trama. Agora, cuidado, não confunda esse narrador personagem com o narrador protagonista, que a gente vai já ver a diferença entre eles. Então, o personagem, ele vai ser um narrador ali que ora conta e ora participa da história. Então, essa participação dele a gente vai conseguir perceber através dos verbos, tá? Que é muito importante prestar atenção nesses verbos quando ele aparece. Qual é a diferença dele para esse protagonista? Perceba que ele é basicamente o mesmo conceito. Ó. É a história, quando ele conta a história para você, em primeira pessoa. Mas qual a diferença? A diferença é que, no narrador protagonista, o narrador, além dele ser o personagem, e obviamente o narrador da história, ele é o principal da história. Ou seja, tudo que ele for contando, tudo que ia acontecendo dentro da trama, envolve ele diretamente. Ou aconteceu com ele diretamente, ou envolve diretamente. Tá? Então, essa é a diferença. No personagem, ele conta a história, mas ele não é o principal da história. Pode ser outra pessoa principal, outro personagem o principal, mas ele está ali contando a história. No protagonista, ele é o narrador e ele é o principal personagem da trama. Então, ele, por isso que recebe esse nome como protagonista. E perceba que o foco narrativo é o mesmo, ambos em primeira pessoa. Temos aqui o narrador observador. O que é esse narrador observador? É aquele em que o texto é narrado em terceira pessoa, que esse é o que vocês mais conhecem. E esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Então, imagina que é uma pessoa, um ser, que vai estar lá contando a história para você, só que ele não se envolve dentro da trama, tá? Então, ele não participa da história. Ele só vai te contando. Vai te contando o que aconteceu, vai te contando quem são os personagens, vai te contando o que eles estão fazendo. Agora, cuidado para não confundir esse narrador observador com esse narrador aqui, ó, o onisciente. Pessoal, o que é esse onisciente? Já ouvi falar. Sim, onisciente é aquele que tudo sabe da trama. Esse narrador, ele conhece todos os personagens. E quando eu digo conhecer todos, ele vai saber cada detalhe de cada personagem. Ele vai dizer o que os personagens estão sentindo. Ele vai dizer o que o personagem está pensando. Então, nesse caso aqui, ele também vai narrar em terceira pessoa, não participa. Porém, sempre que o personagem for pensar algo, ele meio que dá a licença para o personagem e o personagem vai lá e pensa. E eu vou mostrar isso para vocês dentro do texto. Sempre que o personagem ele for falar algo, ele dá meio que uma permissão para o personagem falar. Então, o que acontece? Ele vai saber de todos os personagens. Então, todos os personagens ele vai contar algum detalhe. Ele vai contar o íntimo do personagem. Então, ele vai saber o que cada personagem está pensando e o que ele está fazendo. Então, não confunda. No observador, ele não tem esse, entre aspas, poder de contar tudo o que o personagem está pensando. Você vai descobrindo pelo próprio personagem da história. Mas no onisciente, não. Ele apresenta o personagem e conta para você o que o personagem está pensando ou o que ele está fazendo. Certo? E quem são os personagens? Isso aqui é relativamente simples, vocês já conhecem. E principalmente para quem já viu novela ou viu ali algum filme, vai saber o que é ou o que são os personagens. São os seres reais ou fictícios que participam da história, obviamente, né? E quem pode ser esses personagens? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um ser mitológico, pode ser um ser fantástico, um objeto personificado, ou até mesmo um sentimento, tá? E em alguns casos acontece até de ser além disso. Então, como que é a divisão desse personagem? O personagem pode ser qualquer coisa. Sim, basicamente sim, pode ser qualquer coisa. Temos aqui a divisão. A primeira delas, o protagonista. Para quem vê novela sabe o que é o protagonista. Então, protagonista eu sei o que é o principal, exatamente. Então, são os destaques da narrativa. São aqueles que realmente têm a importância global da narrativa. Então, nesse caso aqui, eles são os principais porque tudo que acontece os envolve diretamente ou tudo que eles forem fazer é algo muito chamativo, é algo muito importante. E eles ocupam o lugar principal da história, óbvio. Em relação ao protagonismo, nós temos ali os antagonistas, que é o contrário, tá? Então, antagonista, contrário de protagonista. Se o protagonista principal, o antagonista, a gente tem a ideia de que são os adversários dos protagonistas, ou do protagonista, no caso, que a gente conhece como vilão, tá? Aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, que eu já falei anteriormente, que é o problema. Então, geralmente, o problema ele é causado ou ocasionado pelo antagonista. Tá? E o antagonista é que vai causar esses problemas, exatamente para o protagonista acabar se desenvolvendo na trama. E, geralmente, ele dificulta ali a vida dos principais. Então, para quem vê novela, isso aqui é fácil demais. Então, o protagonista é lá, geralmente, aquele ator,
e aquela atriz, e a antagonista é aquela amiga má que quer tomar o marido da lei. E aí fica nessa confusão, querendo destruir o casamento da lei, brigando e separa e volta. Então, essa antagonista é aquela amiga ruim que aparece nas tramas querendo acabar com esse casamento. Então, aqui, para vocês entenderem essa diferença. Lá na frente temos aqui os secundários. O que são os secundários? Ah, secundário eu sei. É a irmã da principal. Sim, é a mãe da principal, exatamente. Então ela vai estar ali do lado da história, dos personagens principais, mas ela não é o principal elemento da trama. Então são os personagens menos importantes, mas cuidado, tá? Que ele, de alguma forma, contribui para a trama. Então eles têm a sua importância dentro da trama, mas a gente percebe que eles não são principais. A história não gira basicamente em torno deles, apesar de eles terem importância dentro da história, certo? E ainda temos um terceiro, que é o terciário, que é aquele que a gente chama de coadjuvante, que não tem tanta importância. Geralmente é um vendedor de alguma coisa dentro da história, é algum personagem que só aparece ali rapidamente, depois some. Então ali são os terciários, que também têm a sua importância para a construção, para cada encaixe dentro da trama, mas eles não têm tanta função, tanta participação, certo? Então aqui temos aqui os nossos personagens. Agora, esse aqui, para quem não conhece, é o livro, a capa do livro O 15, de Raquel de Queiroz. E o que esse livro trata, professor? Se você prestar bem atenção, ele está aqui mostrando aqui um animal, no caso o gado, e por que tem essa tonalidade aqui meio avermelhada, exatamente para representar, pessoal, a seca. Então, esse O 15, ele trata de uma seca que houve em 1915 no Ceará, e que Raquel de Queiroz, ela viveu ali esse período, acabou conhecendo ali os males da seca, e ela criou essa história aqui, a história do Chico Bento ali com a sua família, essa saga dessa família, não só eles, mas eles são ali o foco central da história. Então, ela conta a saga dessa família, em que ela sai fugindo da seca, literalmente fugindo, né? Porque senão iriam morrer de fome, que para quem vive no sertão, o único meio de sobrevivência seria a criação de animais e também o plantio. E como não chovia, animais começaram a morrer, não tinha mais plantio, e o que acontece? Eles acabaram se retirando. E aí ela vai contando essa saga, o que vai acontecendo com eles ao longo da trama, tá? Para quem tiver curiosidade, é somente pesquisar, que você acha fácil isso aqui na internet, tá? Não é tão difícil não. Ou então compre o livro, também não é tão caro. Mas como a gente não vai ler o livro todo, né? Vamos aqui para o capítulo 4. No capítulo 4 ele vai contar aqui a história do Chico Bento, vai falar o que o Chico Bento fez para fugir dessa seca, certo? Então vamos aqui para a nossa leitura. E cuidado com as nossas marcações, para a gente saber aqui o que aconteceu de fato. Logo aqui no capítulo 4, tem o seguinte: no poente avermelhado, um vulto preto se desenhou. Depois, o cavalo e o cavaleiro foram se destacando na sombra escura que avançava. Ao trote duro do cavalo, o cavaleiro subia e descia na sela, desengonçadamente, numa indiferença de macaco pensativo que se agacha num encontro de galhos e ali fica, deixando que o vento o empurre e sacuda à vontade. Era o Chico Bento. O cavalo parou debaixo do pau branco seco que fazia às vezes de sombra. O dono apeou, com a mesma indolência desajeitada, tirou o cabeço debaixo da capa da sela e amarrou o animal no tronco. Vicente, sentado numa rede, o cigarro entre as mãos, via-o chegar. E respondendo à saudação tartamudeada do caboclo: "Boa tarde, compadre. Abanque-se." O vaqueiro sentou-se no banco de pau, junto ao parapeito. Vinha fazer um negócio, umas resinhas que ele tinha nas aroeiras e queria vender. "Então, sempre é verdade que você vai-se embora?" O caboclo alongou tristemente a voz lamentosa. "Nhô, sim. A dona mandou soltar o gado. Hoje mesmo abri as porteiras. E, pelo que eu ouvi dizer, você ainda esperou uma semana. Hoje é 25. Me esperancei que ainda chovesse depois de São José." Então, deixa eu contextualizar vocês. Chico Bento, que aqui vai ser o nosso foco, ele morava em uma terra e que a dona, vendo ali a seca, né? Ela disse: "Ó, não vai ter nada esse ano, não vai chover nem nada, então solte os animais e procure seu rumo." Então assim ele fez. Tinha alguns animais e ele foi falar com esse compadre dele, exatamente o quê? Para vender o restante dos animais que ele tinha para cair fora, porque ele não ia ficar ali com a família dele morrendo de fome. E aqui, pessoal, vamos percebendo aqui algumas coisas. Logo aqui no começo, temos aqui o narrador. O que esse narrador faz? Narra, obviamente, mas eu quero que perceba o seguinte:
Quando ele fala o trote duro do cavalo, o cavaleiro subia e descia na sela desengonçadamente, numa indiferença de macaco pensativo que se agacha no encontro de galhos, ele fica. Perceba que quem está narrando a história, ele não está participando da história. Então, quando ela não participa, o que, que acontece? Nós temos aqui um narrador em terceira pessoa, tá? Que é aquele narrador que não tem contato com a história, só está te contando a história para você. Logo aqui, professor, como é que você sabe disso? Percebam que aqui, pessoal, nós temos aqui a marcação, nós temos aqui a nossa marcação de dois verbos. Nós temos aqui o verbo subia e o verbo descia. Cuidado ao que ele diz aqui. O cavaleiro subia e descia na sela desengonçadamente. Quando ele fala isso, ele não se coloca na história, porque o verbo está em terceira pessoa. Ele subia, ele descia. Então, o narrador não participa, ele somente apresenta a situação, certo? Então, aqui temos a confirmação do narrador em terceira pessoa. E logo mais ele apresenta os personagens que farão parte dessa cena. Então, ele apresenta, era o Chico Bento, ele apresenta o nosso primeiro personagem. E lá na frente ele apresenta o segundo personagem, que é Vicente. Tá? Então ele inicialmente introduziu a história, apresentou os personagens e agora ele dá aquela licença que eu falei para vocês, ele meio que permite agora os personagens irem conversando, para você ir entendendo a história. E no meio disso, olha o que ele vai fazendo. Ele vai ali, ó, contando detalhes sobre o que o personagem foi fazer ali. Então, foi o que eu falei, quando tem um narrador que ele vai contar o que o personagem vai fazer, ele conta o que o personagem estava sentindo, a gente já tem a noção de qual vai ser o nosso tipo de narrador, certo? Mas eu não vou dizer agora não, a gente vai descobrindo lá na frente. Então temos aqui a nossa marcação, quando ele fala o que o personagem foi fazer ali. E temos aqui o nosso narrador onisciente. Por quê, pessoal? Porque ele não só lhe contou a história, além dele contar a história que a gente já viu, ele vai ali, ó, lhe contando detalhes do que o personagem vai fazer, o que ele foi fazer ali, o que o personagem estava pensando, como é que o personagem estava cansado, estava triste, e ele vai contando esses detalhes em relação ao personagem. Tranquilo? Indo agora ali para o capítulo 7. No capítulo 7, o que nós temos? Temos o seguinte, na continuação no andar da história, Chico Bento ele teve que vender tudo e saiu com sua família. Essa família era grande, viu? Era gente demais. E aí o que acontece? Nessa saída dele, ele teve que procurar, né, abrigo às vezes, tinha que procurar o que comer, porque a caminhada até chegar à cidade que ele queria era longa, tá? E às vezes tinha que ir a pé, tinha que pegar trem exatamente para fugir daquela região e ir caçar outra região. Geralmente o pessoal gostava muito de ir para São Paulo, mas nesse caso eles não iriam para São Paulo não, queriam procurar outro emprego ou outro meio de viver. Aqui diz, o sol no céu marcava 11 horas, frio que sol. Quando Chico Bento, com seu grupo, sua família, apontou na estrada. Os homens esfolavam a reis e as mulheres faziam ferver uma lata de querosene cheia de água, abanando o fogo com um chapéu de palha muito sujo e remendado. Em toda a extensão da vista, nenhuma outra árvore surgia, só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento, verdejava a copa hospitaleira na desolação cor de cinza da paisagem. Cordolina ofegava de cansaço, a limpa trilho gania e parava, lambendo os pés queimados. Os meninos choramingavam, pedindo de comer, e Chico Bento pensava, por que, hein, menino? A inquietação, o calor, o cansaço sempre aparecem com o nome de fome. Mãe, eu queria comer, me dá um taquinho de rapadura. Ah, coisa, pedra do diabo, topada desgraçada. Papai, vamos ver mais aquele povo debaixo desse pé de pau? O juazeiro era um só. O vaqueiro também se achou no direito de tomar seu quinhão de abrigo e de frescura. E depois de arriar as trouxas e aliviar a burra, reparou nos vizinhos. A reis estava quase esfolada. A cabeça inchada não tinha chifres, só dois ogros podres, mal cheirosos, de onde escorria uma água porulenta. Aqui o que acontece? Chico Bento, na sua caminhada com a sua família, fugindo ali da seca, encontrou uma outra família que estava ali esforrando uma reis. O que eles falavam que são reis? É tirar ali o couro exatamente para comer. E é só que essa reis, pessoal, pelas características que a gente vê aqui, era um animal que estava podre, que provavelmente também tinha morrido de alguma doença, estava em virtude exatamente da seca. Mas como não, nosso foco, vamos aqui focar aqui no que nos é apresentado. Se prestarmos atenção, tudo isso aqui, narrador, o que ele vai fazer? Ele vai ir contando a história, o que a família estava fazendo, em que momento que eles estavam e o que eles acabaram encontrando, que ali começa o nosso conflito, que é quando tem um problema
que tem que ser solucionado. E lá na frente, ele fala, ó, Chico Bento com o seu grupo, então ele começa a apresentar os personagens que farão parte dessa cena. Então tem lá Chico Bento com o seu grupo, lá na frente os homens, que é outra família, e as mulheres que também fazem parte dessa outra família. Elas ferviam em lata de querosene, Cordulina, que é a esposa de Chico Bento, tá? Mas ele já meio que indiretamente a citou ali quando fala que ele estava com o seu grupo. E ali a limpa-trilha. Essa limpa-trilha aqui, pessoal, é também uma pessoa? Não, essa limpa-trilha aqui é o jumento que ele estava carregando as coisas, tá? Então chama de limpa-trilha porque ela vai na frente ali, exatamente guiando ali o pessoal. Ela vai na frente como se fosse limpando o caminho, por isso que chama de limpa-trilha. Na continuação temos, encostando-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. De que morreu essa novilha se não é da minha conta? Um dos homens levantou-se com a faca escorrendo sangue, as mãos tintas de vermelho, um fartão sangrento envolvendo o todo, de mal dos chifres. Nós já achamos ela doente e vamos aproveitar onde não dá para os urubus. Chico Bento cuspiu longe, enojado. E vós me seis tem coragem de comer isso? Me ripona só de olhar. O outro explicou calmamente. Faz 2 dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Chico Bento alargou os braços, num gesto de fraternidade. Por isso não? Aí nas cagas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebole essa porqueira pros urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão. Então, na continuação da história, vimos que esse pequeno conflito foi resolvido. Por quê? Porque aquela família estava comendo animal podre, e Chico Bento, como que ele resolveu esse conflito? Ele resolveu dividindo o pouco que ele ainda tinha com essa família. E perceba o seguinte, que agora, como tem uma conversação mais direta entre os personagens, o narrador ele vai apenas dando pequenas introduções, ó, da cena. O que ele fez? Encostou o tronco, se dirigiu aos faladores. Lá na frente ele diz, ó, um dos homens levantou-se com a faca escorrendo sangue. Então o narrador ele vai dizendo, ó, o personagem agora vai fazer isso. O personagem agora vai fazer aquilo. Então isso é o que? É o narrador onisciente, mostrando o que os personagens vão fazer. Tranquilo? Agora vamos aqui treinar vocês. Vamos aqui agora ver aqui em relação ao foco narrativo, que a gente já sabe lá. Identifique a alternativa que apresenta o foco narrativo em terceira pessoa. Então você lê aí com calma e vai apontar aí na TV. Não vai riscar a TV não, tá? Se você riscar a TV é mais preocupante. Então você leia as 4 alternativas e veja qual é delas em que apresenta o foco narrativo em terceira pessoa. Se é terceira pessoa, então alguém vai contar a história, certo? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Pensem aí. Bora lá, voltando, que agora eu sei que com certeza vão acertar. Vão saber o que é o foco narrativo, com certeza vão acertar. Qual é a alternativa que tem um foco ali narrativo em terceira pessoa, em que alguém conta a história para vocês? Eu disse lá anteriormente, atenção aos verbos, tá? Letra A tem, por quê, menino? A inquietação, o calor, o cansaço sempre aparece com o nome de fome. Se prestar atenção à leitura, sabem que isso aqui é a fala do Chico Bento, então por isso que está ali. O Chico Bento pensou isso aqui, então o narrador deu permissão. Então nesse caso aqui, é o pensamento do personagem, então não é o narrador falando, é o narrador dizendo o que aconteceu. Na letra B tem, mãe, eu queria comer, me dá um taquinho de rapadura. Percebemos aqui que a fala o quê? Do menino, então não é o narrador ali, ele contando a história. Na letra C temos, os homens esfolavam a reis e as mulheres faziam ferver uma lata de querosene cheia de água. Opa, aqui agora o que acontece? Ele diz o que esses homens estavam fazendo, olha aqui o verbo. Esfolava, então eles esfolavam, então eles a gente já sabe que é o que? Terceira pessoa. Então já temos a nossa resposta, só para tirar a dúvida, a letra D, faz 2 dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Então o que acontece aqui? A fala do personagem, daquela família que estava lá naquela situação ruim. Então aqui também não é o nosso foco narrativo em terceira pessoa, que é o que a gente procura. Então como correta, só temos aqui a letra C.
Agora, pessoal, vocês aí pegam o livro de vocês, lá na página 116, teremos aqui o nosso texto. Na 116 tem aqui o título, que é Uma Ilha que Voa, tá? Não vou ler esse texto aqui, mas eu vou explicar aqui basicamente em relação às questões. Você pegue seu livro depois e leia com calma, que esse texto também não é um texto difícil, não. Mas lá na questão, pergunta o seguinte, lá na página 121, primeira questão. Romances de aventura podem ser escritos em primeira ou terceira pessoa, que eu já falei anteriormente. O narrador de Viagens de Gulliver, em primeira pessoa, é também narrador personagem e o protagonista da história. Opa, então ele é o personagem e também é o protagonista, então é o principal. E como tal, refere-se às suas próprias reflexões e impressões, ou seja, tudo que ele contar aconteceu diretamente com ele. E olha os trechos, estes trechos. Confesso que fiquei apavorado, fiquei curioso, fiquei espantado com tudo isso e calei-me. Todas me deixaram um pouco angustiado. Então temos aqui 4 trechos. Temos esse primeiro trecho aqui. Temos aqui esse primeiro trecho, em que ele diz, fiquei apavorado. O segundo, fiquei curioso, fiquei espantado. E todos me deixam um pouco angustiado. Então percebe que o verbo está sempre em primeira pessoa. Eu fiquei e me deixaram. Tá? Na pergunta da letra A, ao expressar seus pensamentos e sentimentos, o narrador busca empatia do leitor. Cuidado, isso aqui é uma afirmação, tá? Não fazer igual uns alunos meus, que quando vem isso aqui, eles colocam lá na questão sim ou não, tá? Isso aqui não é nada de sim ou não, é somente uma afirmação. Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, quando o narrador, ele coloca suas impressões, essa aqui é uma pergunta meio óbvia, coloca suas impressões ali de forma pessoal, ele busca empatia do leitor, isso já é claro. Mas você concorda com essa afirmação? Pessoal, aqui não tem como você não concordar. Tá? Quando o narrador ele coloca as suas impressões, os seus pensamentos ali dentro do texto, obviamente que sim, ele se coloca em primeira pessoa, o narrador faz com que o leitor se solidarize com as ações, ele faz com que o leitor o quê? Meio que tenha uma certa piedade, uma certa compaixão, um certo envolvimento com o personagem, porque ele já é o principal, tranquilo? Então sim, ele realmente busca isso, então não tem como você discordar disso aqui. Na letra B pergunta, que efeito a escolha desse foco narrativo produz na narração? Então perceba, lá no texto que eu passei, quando o narrador é em terceira pessoa, a gente percebe que ele não se envolve na história, tá? Ele só conta para você, então você que faz o seu julgamento ali. Quando ele vem ali em relação à primeira pessoa, qual é o efeito que isso tem? O efeito que isso tem é o seguinte, pessoal, ele tenta sempre, quando está em primeira pessoa, não que em terceira não faça isso, mas quando está em terceira pessoa é mais evidente. Ele tenta aproximar o leitor com os fatos, com a história do personagem, certo? E na letra C, o protagonista dos romances de aventura costuma ter certos atributos, como coragem, espírito de aventura, curiosidade, habilidades para enfrentar os desafios. Gulliver demonstra ter essas qualidades do exemplo citado. Aí o que você vai fazer? Você volta lá no texto, lê aquele trechinho que eu mostrei para vocês, e aí você vai ver se ele realmente demonstra ser um rapaz corajoso, demonstra ter essa curiosidade, essa habilidade para enfrentar o perigo. Aí é uma resposta pessoal e você vai dar ali a sua resposta baseada no que está no texto, certo? Então aí vou dar um tempinho somente para vocês corrigirem a letra A e a letra B. Bom, então pessoal, por hoje é só, espero que tenham compreendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, você recorra lá ao seu professor ou sua professora, retire suas dúvidas, mas não é um conteúdo complexo, tá? Você com calma, releia o texto que você vai encontrar ali o narrador, encontrar ali os personagens, entender ali toda a trama, tranquilo? Então, até a próxima, se cuidem e tchau, tchau!
E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para aula de língua portuguesa. E pessoal, você já sabe aquele ritual, né? Pega lá seu cuscuz. Pessoal, já peguei, já até comi. Então tudo bem, problema não. Você pega agora a sua água, tá? Pra você não ter que ficar ali toda hora saindo para perder algum momento da nossa aula de hoje. Então, vamos falar sobre o quê? Vamos continuar ali falando sobre ali os elementos da narrativa, sobre o texto narrativo e especialmente vamos falar ali sobre o romance, tá, pessoal? Então, vem comigo aqui, vamos saber qual é o nosso descritor de hoje. Agora vamos falar sobre o D10. Pessoal, já ouvi esse D10, sim, meu filho, mas agora aqui é outro D10, é em relação a outro elemento da narrativa. Você vai identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, só que agora a gente vai focar ali no tempo e no espaço. Ah, professor, então agora a gente vai falar de ciências, né? Sobre ali tempo, espaço, física, não é isso não. Gênero, romance, que a gente já sabe que é sobre o que a gente vai falar. E inicialmente vamos ver aqui o que é tempo. Tempo é relativamente simples, pessoal. Envolve ali relação com os advérbios ou com locuções adverbiais. Então, diz respeito ao desencadear das ações, o período em que a história se passa e pode ser dividido em basicamente dois tipos, tá? Então, tempo simples. Então, temos ali a relação de tempo dentro da narrativa. Para que tem um tempo narrativo? Meu amigo, é óbvio. Se eu tenho uma narrativa, eu tenho uma história, ela não determina ali o período em que está acontecendo a história. Ah, aconteceu agora, aconteceu depois, aconteceu ontem. Se não tem essa marcação de tempo, você fica perdido dentro da história. Você não vai compreender a história de maneira completa. Então, qual vai ser as divisões? Temos inicialmente ali o tempo cronológico. O que é esse tempo cronológico? Está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Então, aquela hora, entre aspas, normal, aquela hora que a gente consegue facilmente identificar dentro do texto. Ah, tal cena aconteceu meses atrás ou anos depois, no dia seguinte. Então, vai vir marcado por essas expressões, tá? Então, dentro desse tempo, temos o cronológico, que é esse mais comum, que a gente conhece. Só que, pessoal, temos outro, que é o tempo psicológico. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim não é tão difícil. Ele está relacionado às lembranças do personagem e aos sentimentos vivenciados por ele. Então, é aquelas lembranças que o personagem tem. Então, o personagem está lá em determinado momento da história, ele começa a relembrar de algo em determinado tempo. Para quem assiste Naruto, se você assiste Naruto, você vai saber agora. Não tem os momentos em que tem aquelas lutas em que o Naruto vai ali lutar ali com o Sasuke, ou até mesmo com Madara. A pessoa só assiste Naruto também, meu filho. E em determinado momento ali, o que acontece? O personagem ele para e começa a relembrar de alguma coisa que aconteceu no passado. Então ali você viu aquela luta ali do Maitogai contra o Madara, você vai lembrar que em determinado momento ali o Rock Lee ele ficou lembrando ali de alguns momentos em relação ao Maitogai. Então ali, pessoal, temos ali a relação do tempo o quê? Psicológico. Então nesse caso aqui, em relação ao tempo psicológico, ele relembra o tempo, obviamente, só que em relação às lembranças, tá? Então, o tempo cronológico é a relação da história em si dentro da trama, e o psicológico, que é a relação ali entre as lembranças dos personagens, que também demarcaria um período em que ele acaba relembrando, certo? E o espaço, obviamente, espaço vai se referir aos locais. Então temos aqui, são os locais onde acontece a trama. Então a trama em si, como a gente está tratando de romance, romance a gente sabe que é um texto narrativo mais longo. Então por ele ser mais longo, não vai ter somente um espaço. Às vezes começa ali numa cidade, depois passa para outra cidade, começa numa casa, depois vai para uma praça. Então os espaços podem ser variados. E cuidado que os espaços eles indicam muito sobre as ações do personagem, sobre por que o personagem está daquela maneira, por que o personagem agiu de tal forma, ou por que o personagem está vestido. Então, o espaço são os locais em que acontece a trama. E é importante não só para situar o leitor, cuidado. O espaço, além de situar você na história, saber onde que aconteceu cada cena, tá? Ela não é somente para isso, tá? Ela principalmente porque ela contribui para a construção da personalidade. Pessoal, que personalidades são essas? Às vezes, pessoal, o personagem pode ser influenciado ali em relação à sua aparência. Por que o personagem está vestido assim? Porque o espaço, ele indica que pessoas dessa maneira se vestem de tal forma. Indica os costumes do personagem, indicam as oportunidades, indicam a atividade e até mesmo a sua própria personalidade. Então, o que o personagem é assim bruto, o que o personagem é assim mais calmo? Vai depender muito também do espaço
dependendo da situação. Por que o personagem agiu de tal maneira? O espaço contribuiu para isso. Então, o espaço não é somente você, é só o lugar. Não, não é só isso. Tem a sua importância dentro do texto. Aqui a gente já sabe o seguinte, já sabe que a gente está ali trabalhando ali com o texto do livro O 15, que é de Raquel de Queiroz. E o que tem esse livro aqui, professor? Para quem já acompanhou a última aula, sabe que a gente estava ali contando a história do Chico Bento ali com sua família, que estava fugindo da seca e que ia acontecendo alguns problemas com ele dentro da história, tá? E aí o que acontece agora? Agora a gente vai ali compreender qual é a importância do tempo e qual é a importância do espaço dentro da narrativa, qual é a importância dela para a gente entender o que aconteceu com o personagem ou por que o personagem está agindo de tal forma, tranquilo? Então vem comigo aqui, vamos entender agora a nossa leitura. Então aqui, indo para o capítulo 7, vemos aqui a introdução do texto. Ó. Na primeira noite, arrancharam-se numa tapera que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi aos alforjes e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha com quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado um natempre e acendido o fogo, e a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando o sal. Pondo na boca o primeiro pedaço, Chico Bento cuspiu. Ih, sal puro, mesmo que pia. O mocinho explicou, não tinha água, modo de lavar. Sem se importarem com o sal, os meninos metiam a mão na farinha, rasgavam lascas de carne, que engoliam, lambendo os dedos. Carolina pediu, Chico, vê se tu arranja uma aguinha pro café. Apesar da fadiga do longo dia de marcha, Chico Bento levantou-se e saiu. A garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro, também lhe pedia água. Os meninos, passando o furor do apetite, exigiam com força que beber. Gemiam, pigarreavam, engoliam mais farinha, ou lambiam algum taco de rapadura, entretendo com o doce a garganta sedenta. Pacientemente, a mãe os consolava. Espere aí, seu pai já vem. Em meia hora, realmente, ele chegou, com a cabaça cheia de uma água salobra que arranjara a quase 1 quilômetro de distância. Então, vamos agora entender aqui, pessoal, qual é a importância do tempo, das marcações de tempo e também em relação ao espaço. Aqui, logo na introdução, temos aqui na primeira noite. Então, a gente já sabe que Chico Bento ele fugiu com sua família, vendeu o que tinha e saiu literalmente fugindo da seca com sua família. Nessa andança dele, o texto já aponta, ó, na primeira noite, ou seja, passaram o dia caminhando, e na primeira noite dessa caminhada, dessa fuga deles, eles arrancharam-se o quê? Numa tapera. A pessoa não sei o que de acha tapera não. Tapera, meu filho, é como se fosse uma casa abandonada. Uma casa ali abandonada, jogada, que não tinha ninguém, só o ranchozinho mesmo. Então isso que é tapera. Então aqui, logo no começo, na primeira noite, obviamente temos a marcação de tempo, tá? E ali, onde eles ficaram, temos aqui numa tapera uma relação de espaço. Então a gente já sabe que esse trecho aqui, esse capítulo aqui, ele vai se desenvolver basicamente à noite e também em determinado local que é nessa tapera. Então perceba que o tempo e espaço ele é marcado para você entender o momento em que aconteceu a história, o momento em que essa cena vai ser contada, tá? Então não é à toa que aparece ali o tempo e o espaço para você não é somente apareceu ali só para eu ficar lendo ali à toa, não, ela está ali marcando para você que tudo que acontecer aqui tem um motivo, tem um determinado tempo, tem um determinado espaço, tem realmente uma importância dentro da história. Logo lá embaixo, ó, em meia hora, realmente ele chegou com a cabaça cheia de uma água salobra e arranjara a quase 1 quilômetro de distância. Então percebam que Chico Bento, após essa euforia dos filhos comerem, de acenderem o fogo, de colocar os meninos para comer, ele, depois de meia hora, voltou com uma água que demorou para ele achar, tá? Então o que acontece aqui, temos mais uma vez a marcação de tempo, tá? Então demonstra que essa cena em si, ela durou um período, durou um determinado momento. Então aqui demonstra que todo esse momento aqui não foi à toa, até chegar ali na continuação. Agora cuidado com o seguinte, aqui ó, tem os meninos passando o furor do apetite, exigiu com força o que beber.
E aí tem a continuação, ó, gemiam, pigarreavam, engoliam mais farinha ou lambiam algum taco de rapadura. Então, demonstra as ações do personagem em determinado momento. Agora, cuidado, quando diz passado ou furor do apetite, aqui indiretamente demonstra um tempo. Então, ó, após eles comerem, que é aqui, que é nesse momento aqui, em que os meninos comem ali, exageradamente, com fome, uma broca monstra, igual vocês em casa, eles com fome, após esse momento, eles agora sentiram sede. Então eles não estavam com sede, estavam com fome. Mas depois de toda essa euforia, olha o que diz, passado o furor do apetite. Então quando passou esse momento, então temos ali indiretamente a marcação de tempo. Tá? Demonstra que depois de tudo aquilo aconteceu, temos aqui que aconteceu outra coisa. Então essas marcações aqui, é exatamente para você ficar sabendo, ó, isso aqui aconteceu primeiro, depois aconteceu tal coisa, depois aconteceu determinada coisa. Tá? Então aqui também temos a marcação de tempo dentro da história. E aqui a cena continua. Lá na frente, no capítulo 10, tá? No capítulo 10 eu vou resumir para vocês o que aconteceu. Ele tinha ali basicamente 4 filhos. E aí alguns passando fome, passando mal. E aí um deles, tá? Que é o Josias, ele começou a passar mal. Mas por que ele passou mal, professor? Aí ou você lê o texto todo, ou você acompanha aqui que você vai entender basicamente o que aconteceu. No capítulo 10, quando eles logo após já continuaram novamente as suas andanças, tem lá, deitado numa cama de trapos, arquejando penosamente, estava um dos meninos de Chico Bento, o Josias. O ventre lhe inchara como um balão. Sabe o que é o ventre? A barriga, o bucho. O rosto entumecera, os lábios arroxeados e entreabertos deixavam passar um sopro cansado e angustioso. A mãe ia e vinha, arranjava-lhe um pano debaixo da cabeça, mexia no fogo feito a um canto, lastimava-se, praguejava, atordoava-se. Estavam arranchados numa velha casa de farinha. Olha mais uma vez ali, ó, uma velha casa de farinha. Então já é um outro local em que essa cena vai acontecer. Toda atravancada pelos aviamentos desmantelados. Desde a véspera, Josias adoeceram. De tarde, quando caminhavam com muita fome, tinham passado por uma roça abandonada. Com um pau de maniva aqui, outro além, ainda enterrados no chão. Josias, que vinha atrás, distanciou-se. Viu o pai descuidado dele, pensando em encontrar um rancho. A mãe, com o menino no quadril, marchava lá mais na frente. Ele então foi ficando para trás, entrou na roça, escavacou com um pauzinho no chão, numa cova, onde um tronco de manipeba apontava. Dificultosamente, ferindo-se, conseguiu topar com uma raiz, cortada ao meio pela enxada. Batendo de encontro a uma pedra, trabalhosamente arrancou-lhe mais ou menos a casca e enterrou os dentes na polpa amarela, fibrosa, que já ia virando o pau num dos extremos. Então, meio que a gente já consegue entender o que o menino ficou doente. Ele comeu algo aqui que fez mal. Porque você que tinha curiosidade, leia a história que você vai saber o que esse menino comeu. Lá na frente a gente já sabe, ó, deitado numa cama de travas. Opa, então o capítulo 10 ele já mostra para você ali que vai contar aí o que aconteceu com Josias. Então demonstra que a cena ela começa com Josias deitado numa cama em um determinado local. Logo lá na frente, que local é esse? Ó, ele estava arranchado numa velha casa de farinha, então também outra casa abandonada. Então ele estava nessa cama de trapos, em que local? Lá nessa casa velha, abandonada de farinha, certo? Lá na frente, aí começa a contar a história do Josias, em que Josias ele vinha atrás, via a família andando na frente, distanciou-se e entrou nessa roça. Então foi um outro local. Então o narrador ele conta para você os momentos em que foi acontecendo as ações, onde que aconteceu, tá? Em que momento, o tempo e o espaço em que aconteceu. Então perceba que ele vem demarcando, aconteceu primeiramente isso, mas antes tinha acontecido isso. Então aquele que inverteu a ordem. Então o menino está doente, mas depois ele conta o seu motivo, tá? E aqui temos o nosso espaço. Então o espaço aqui nessa velha casa de farinha e também lá quando eles entram na roça. Lá na frente aqui, ó, perceba o seguinte, temos aqui o trecho de tarde e o termo quando. Então, de tarde, quando caminhavam com muita fome. Isso indica o quê, pessoal? Isso aqui é óbvio. De tarde e quando, dois termos aqui que vão indicar o quê? Tempo. Então, o tempo em que aconteceu essa cena. Então, inicialmente, até aqui, temos aqui o Josias doente,
E agora, a partir daqui, dessa expressão de tarde, quando caminhava com muita fome, mostra em que momento foi que esse menino adoeceu. Então temos aqui mais uma vez, o tempo sendo importante para você entender em que momento isso acabou acontecendo e por que aconteceu, tá? E aqui tem um outro trecho, ó, como eu falo, distanciou-se, viu o pai descuidado dele. Nesse trecho aqui, mais uma vez, mostra que o momento em que aconteceu exatamente essa cena em que o menino acabou comendo algo em que o fez mal. Então foi em que momento? O momento em que ele distanciou-se, tá? Quando ele percebeu que o pai havia descuidado dele. Então nesse momento aqui foi o momento em que o menino decidiu, vou entrar nessa roça aqui, eu vou pegar esse tronco aqui de manipeba. Para quem não sabe o que é manipeba, pessoal, é mandioca, tá? E isso você não se come assim não, porque senão você acaba morrendo. Eu tô meio que dando um spoiler do que aconteceu com o menino, mas se tiver uma curiosidade é só você ler. Então a menina acabou encontrando esse tronco de manipeba e eu consequentemente passou mal e vai acontecer algo com ele ali, que eu não vou caguetar o menino não. Mas lá na frente tem, avidamente roeu todo o pedaço amargo e seco, tá? Então o menino roeu tudo que tinha na fome monstra, até que os dentes rangeram na fibra dura. Aí atirou no chão a ponta da raiz, limpou a boca na barra da manga e passou ligeiramente pela abertura da cerca. Quando se juntou ao grupo que já estava arranchado, a mãe, inquieta desde que lhe dera pela foto, interpelou. Que foi, Josias? Você anda abestado ou isso é ruindade? Que foi que andou fazendo? O menino desviou os olhos. Nada não, eu fiquei ali. Então aqui, mais uma vez, a marcação do tempo. Ó. Após o menino fazer tudo aquilo, se separar, comer ali um pedaço desse manipeba, porque a gente já sabe que é mandioca, voltar, olha o que aconteceu quando se juntou ao grupo. Então demorou um determinado tempo ali em que o menino ficou fora das vistas da família. Então a gente percebe aqui, mais uma vez, o tempo sendo importante para entender toda essa situação. Tranquilo? Agora, pessoal, vocês lá na página 116. Professor, página 116, exatamente. Na página 116 temos aqui o trecho dessa uma ilha que voa, tá? Daqui a pouco a gente lê só para a gente entender uns detalhes aqui. Mas o que a gente vai focar aqui também vai ter o capítulo 10, tá? Vão ser dois trechos, esse trecho aqui na 116 e esse outro trecho aqui logo abaixo no capítulo 10, lá na página 118. Aí temos a primeira questão. A primeira questão é que a gente vai analisar a quarta, em que pergunta o seguinte. Observe como o autor localiza as ações narradas no tempo. E aí vem algumas perguntas. Quando se passa a história? E letra B, dos capítulos, os fatos são narrados de acordo com a ordem em que acontecem. Explique. E na letra C, essas escolhas do autor quanto ao modo de desenvolver a história em uma sequência cronológica, a gente já viu o que é algo cronológico, o que é algo psicológico, aproxima o público leitor da narrativa. Explique. Então, vamos ver aqui agora. Então, a pergunta é sobre isso aqui, ó, sobre esse primeiro trecho. Uma ilha que voa, lá no começo tem: zarpei da Inglaterra para mais uma aventura no dia 5 de agosto de 1706. A viagem ia muito bem, até que em abril de 1707, quando estávamos quase chegando ao nosso destino, fomos atacados por um navio pirata. Depois de sermos amarrados e saqueados, tivemos de esperar que os piratas decidissem o que iam fazer conosco. Como eu havia discutido com o comandante deles, acabei sendo mais castigado. Colocaram-me todo amarrado numa canoa e me deixaram no mar à deriva. Disseram que assim eu morreria lentamente. Confesso que fiquei apavorado quando me vi sozinho no meio do mar, mas em pouco tempo consegui soltar as cordas em torno do corpo e descobrir um remo embaixo de uma lona, jogado no fundo da canoa. Parecia um milagre que o pior castigo havia se transformado em liberdade, pois, pelo menos, eu estava longe daqueles piratas perversos. Avistei um arquipélago ao sul e remei 1 hora até alcançar a primeira ilha. Lá encontrei alguns ovos de pássaro que mataram a minha fome e um pequeno riacho onde bebi enormes goles de água. Não encontrei nenhum ser humano, apenas aves, caranguejos e peixes, mas, quando visitava uma outra ilha, vi o céu escurecer de repente. Olhei para o alto e percebi que a sombra era causada por nada mais, nada menos do que uma ilha voadora pairando sobre a minha cabeça. Então, voltando ao texto aqui, aliás, a questão,
temos aqui, quando se passa a história? Vou dar um tempinho para vocês responderem aqui a letra A e a letra B, porque depois eu vou explicar aqui a letra C, tá? Ele vai perguntando aqui, quando se passa a história, opa, em que momento que ocorre essa cena, e essa cena que está contando. E na letra B, nos capítulos, os fatos são narrados de acordo com a ordem em que acontecem, e aí você vai explicar. Então, pense aí que eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá, vamos retornar aqui, certeza que agora acertaram aqui essa questão. Não é uma questão difícil. A letra A pergunta quando se passa a história. Óbvio, vocês já viram aqui que a história se passa em determinado momento. Agora cuidado, para você que lê rapidamente, pode marcar, isso aconteceu ó, em abril de 1707. Não, pessoal, o que ele diz? Ele zarpou para mais uma aventura que dia 5 de agosto de 1706. Então a história inicia-se aqui, tá? No dia 5 de agosto de 1706, tá? E lá na frente, aí vem o tempo, ó, até que em abril de 1707, então ele, lá na frente é que ele dá essa marcação de mais um tempo, mas ela começa lá em 1706, então temos aqui, ela inicia-se em 1706, lá no século 18. Na letra B, nos capítulos, os fatos são narrados de acordo com a ordem que acontecem. Explique. Se prestar atenção na leitura, na continuação, as ações, tá? Os tempos ali, os locais em que vão acontecendo, o narrador ele vai demarcando isso exatamente da maneira em que foi acontecendo, na sequência que aconteceu, ou ele vai pulando as ações. Aconteceu isso aqui, mas anteriormente acontecido isso. Ou ele conta em sequência. Se prestar atenção, percebe que ele vai contando em sequência, principalmente aqui, ó, lá no capítulo 10, quando ele fala o funcionamento de Laputa. Fiquei curioso para saber mais coisas sobre a ilha e comecei a fazer diversas perguntas ao meu professor. À medida que o tempo ia passando, no dia em que percebi que estávamos sobrevoando outras ilhas, perguntei a ele, onde estamos? Estamos indo para Alagado, a metrópole do reino. Ela fica no continente, mas antes precisamos visitar alguns vilarejos, é preciso que o rei saiba como mandam as coisas para esses lugares, e respondeu. Na continuação da leitura, vocês vão perceber que ele vai contando exatamente a sequência do que ia acontecendo. Então a pergunta é, ele conta exatamente na ordem que acontece? Isso aqui é óbvio que sim. Então aí o que vocês vão fazer? Vão verificar os locais em que o narrador vai apresentando a sequência. Então vocês vão lá naquela introdução, naquele começo que comecei a ler, e vejam lá os locais em que vai acontecendo a história. E você vai perceber que cada local vem em uma sequência, tá? Porque é algo óbvio. Na letra C, tem a pergunta, essas escolhas do autor quanto ao modo de desenvolver a história em uma sequência cronológica aproxima o público leitor da narrativa? Óbvio que o quê? Quando ele conta a história de uma maneira cronológica em sequência, isso é o quê? Óbvio que sim, pessoal, tá? Então, é só que essa resposta aqui, como é uma resposta pessoal, você complemente da sua maneira. Então, quando ela aproxima, ela vai sim, ela vai contar essa narração. Você acha que ela aproxima você, enquanto leitor, da história? Na quarta questão, tem um trecho. Avistei um arquipélago ao sul e remei 1 hora até alcançar a primeira ilha. Lá encontrei alguns ovos de pássaro que mataram minha fome e um pequeno riacho onde bebi enormes goles de água. Uma vez, umas pessoas daqui resolveram conhecer Laputa. Quando retornaram, trouxeram ideias errôneas sobre a nossa matemática e fundaram a Academia de Projetos. Agora,
passa um tempo pesquisando e discutindo planos para agricultura, moradia, linguagem, etc. Como nenhum plano foi aprovado até agora, o povo vive em miséria. Pergunta é, qual é a função dos termos destacados nesse trecho? Se prestar atenção, temos alguns trechos, ó, ao sul, termo lá, termo onde, o termo uma vez, termo quando, termo agora e o termo até agora. Obviamente, a pergunta, isso é o que? Se prestar atenção quando ele fala, avistar um arquipélago ao sul, local e dá direção, tá? Lá na frente, lá também dá direção. Onde? Indica ali o local, tá? Em que ele estava, que era lá naquele pequeno riacho. Uma vez, ó, relação de tempo. Quando? Tempo mais uma vez. Agora, mais uma vez. E até agora também tempo. Então a pergunta é, qual é a função desses termos? Qual é a função dessas marcações que indicam tempo, que indicam uma certa direção, que indicam um certo espaço? A função dela, pessoal, a gente já sabe, tem noção, que ela é organizar, é articular as ações da narrativa e, obviamente, situar você em relação ao tempo e ao espaço dessas ações, tranquilo? Eu vou dar um tempinho somente para vocês demarcarem aqui e corrigirem essa questão, tranquilo? Com certeza já deu tempo de vocês responderem, tranquilo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido ali a relação do tempo e espaço e compreendido que ela não é simplesmente para aleatório, não. Tem uma importância muito grande para você compreender toda essa narrativa, entender as ações dentro da história, tranquilo? Então, até a próxima. Se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Que hoje vocês tenham um dia abençoado, que seja um dia produtivo, que verdadeiramente vocês se coloquem para assimilar esse conteúdo e para que essa assimilação ela seja mais facilitadora. Procure um espaço que seja tranquilo na casa de vocês, pega o material, identifique qual vai ser o tema da nossa aula de hoje, procure no seu livro identificar qual é o capítulo que é referente a essa nossa aulinha de hoje e vamos para a nossa aulinha. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto assim maravilhoso, que é essa expansão e esse domínio imperialista por todos os territórios. Só que agora a gente vai estar mais voltado para a América Latina. Nas aulas anteriores a gente trabalhou sobre a Revolução Industrial, nós trabalhamos sobre expansão imperialista e neocolonialismo e hoje nós vamos trabalhar sobre os Estados Unidos. Há algumas 4 aulas anteriores, se bem me lembro, a gente trabalhou sobre o processo de formação e independência dos Estados Unidos. Então agora a gente vai ver os Estados Unidos após esse processo de independência e ele inserido dentro desse contexto de imperialismo europeu, tá ok? E que habilidade a gente vai trabalhar hoje? A gente vai caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos e a América no século XIX. Então, nós vamos ver o contexto dos Estados Unidos dentro da América Latina, certo? Como é que ele vai estar se colocando em relação aos outros países dentro desse processo de expansão territorial. Lembrando que esse tema de hoje ele é muito voltado para esse processo de desenvolvimento
desenvolvimento, de industrialismo e de imperialismo. Logo após garantir a sua independência, os Estados Unidos ele tratou logo de consolidar as suas políticas. Para quê? Para poder uniformizar e transformar o país daquela identidade de nação. Então, aqui ele vai incentivar muito essa ideia de patriotismo dentro dos cidadãos. Isso é uma marca assim, muito presente entre os americanos, essa bandeira que eles levantam da nacionalidade. Então, é algo que é muito marcante dos americanos, é a bandeira que eles levantam em relação ao país dele. Então, desde o princípio, os americanos, norte-americanos, eles buscaram levantar essa identidade, essa ideia de coletivo e a ideia de patriotismo mesmo. Para quê? Para que aqueles cidadãos eles se sentissem inseridos e lutassem por todos os seus objetivos, lutassem caso houvesse um processo de luta em relação ao seu país. Então, tal que os norte-americanos eles sempre tiveram o apoio da população em todas as lutas que eles resolveram travar. Então, o cidadão ele se identifica muito com essa ideia de nacionalidade. Então, ao longo do século XIX, esse país ele passou por diferentes eventos que levaram ao crescimento e desenvolvimento do seu território. Lembrando que quando os Estados Unidos ele começou a se formar, ele era apenas 13 colônias, que vocês vão ver já já no mapa que eu trouxe aqui para vocês, e que ao longo desse processo de desenvolvimento econômico, eles vão expandir seu território por diversas formas, seja através da diplomacia, pela luta armada, ou até mesmo pela compra de territórios. Então, esse processo ele vai se dar de maneira diversificada. O grande destaque desse período foi o crescimento territorial experimentado por um processo chamado de a marcha para o oeste. E é interessante que essa marcha para o oeste, ela está muito presente nos filmes norte-americanos. Acredito que vocês já tenham assistido, ao longo da vida de vocês, algum filme de faroeste. Então, aqueles filmes de faroeste, eles contextualizam esse território que foi dominado pelos norte-americanos, que não fazia parte do seu território. Então, quando os Estados Unidos começou a se industrializar, começou a se desenvolver economicamente, uma das coisas que ele buscou foi expandir o seu território para o oeste. Marcha para o oeste. Então, essa imagem aqui, ela representa muito bem esses imigrantes, eles cruzando esse território para chegar ao oeste, porque eles desejavam, existia essa ideologia entre eles, que eles levariam o progresso, levariam o desenvolvimento para esses outros territórios que ainda não haviam sido dominados e conquistados. Então, havia muito esse pensamento entre os norte-americanos, de que eles levariam essa ideia de progresso para regiões até então que não havia esse desenvolvimento tecnológico. Então, esse processo ele se constitui basicamente da expansão territorial, que antes, como eu coloquei para vocês, eles eram formados pelas 13 colônias, e com o passar do tempo, quando eles começaram a se expandir, a lutar pela posse da terra, essas 13 colônias elas vão ser ampliadas. Hoje, os Estados Unidos eles possuem mais de 30 territórios, mais de 30 estados, não é apenas 13 mais. Vocês vão observar já já no mapa que eu trouxe para vocês que o território ficou bastante ampliado, justamente porque os Estados Unidos eles se inseriam dentro desse contexto de imperialismo e dentro desse contexto de industrialização. Então, eles buscavam, através dessa expansão territorial, conquistar mais terras e, consequentemente, aumentar suas posses e riquezas. Nessa expansão, os americanos ocuparam a planície central, que hoje compõe os Estados Unidos, que elas são banhadas pelo Oceano Pacífico, tá ok? Fatores que influenciaram essa marcha para o oeste. Escassez de terras na faixa atlântica. Então, eles estavam buscando novas terras, porque, como eu coloquei para vocês, como eles estavam vivenciando essa industrialização, eles precisavam de matéria-prima, então, precisavam de novas terras. Estavam buscando essa matéria-prima para quê? Para estar inserindo dentro desse contexto de industrialização. Precisava de novas pastagens, precisava de um espaço para desenvolver a agricultura. Então, um dos elementos foi a busca por essas terras. Segundo fator, possibilidade das famílias de colonos se tornarem proprietários, porque isso aqui era uma ideia que eles tinham, que caso eles se expandissem para essas terras que ainda não haviam sido ocupadas, que existia a presença de outros povos, no caso os povos indígenas, eles seriam
proprietários sem ter que comprar aquela terra. Eles invadiriam aquela terra e se apossariam daquela terra sem necessariamente comprar de fato aquela terra, porque foi criada uma lei de terras após o processo de independência norte-americana. E isso dificultou muito o acesso à terra. Então, eles invadindo essas terras mais ao norte, significou isso, que essas famílias agora elas poderiam ocupar essas terras, teriam acesso a essa terra de maneira mais barata e muitas vezes eles não precisariam pagar. A necessidade do norte de promover a industrialização e também de conseguir matérias-primas. Então, o norte, ele não era desenvolvido tecnologicamente, era um território que era habitado essencialmente pela população indígena. Então, aqui, eles levavam essa ideia de progresso, eles levavam essa ideologia que eles ocupariam esse território e estariam levando a industrialização para aquele território, até porque os Estados Unidos, eles pensam mais nesse contexto de unidade. Então, para os norte-americanos, todos os territórios deveriam ser desenvolvidos. Então, caberia a ele levar esse progresso para essas regiões, no caso aqui, a região norte, que ainda não havia sido ocupada. A corrida pelo ouro. Diferentemente de outros territórios aqui da América, os norte-americanos, quando os ingleses invadiram essas colônias, que hoje é os Estados Unidos, o intuito aqui não era jazidas de minerais. Muitos deles vieram fugidos por conta de eventos religiosos, por conta de guerras que estavam acontecendo lá na Inglaterra e na Europa. Então, aqui o objetivo principal da ocupação da América por parte de grupos ingleses não foi por conta dessas matérias-primas, mas aqui, a partir do século XIX, eles encontraram o ouro. Então, isso influenciou demais a ocupação desse território. Então, houve uma corrida de ouro, uma corrida tardia em relação a outros territórios aqui da América, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil, as jazidas de ouro foram encontradas no final do século XVI, diferentemente do que está acontecendo aqui na América do Norte, que eles só encontraram ouro no século XIX. Então, isso também foi um elemento influenciador para que uma grande parcela da sociedade se direcionasse para a região norte. A conquista de áreas de pastagem para os rebanhos, como eu coloquei para vocês. Os Estados Unidos, o mundo inteiro estava vivendo uma industrialização. E ovelhas aqui representam o quê? Representam uma matéria-prima. A lã que era retirada dessas ovelhas era utilizada na produção de tecidos. Então, por todos esses elementos aqui, eles estão alinhados ao processo, ao contexto de industrialização, ao que o mundo estava se inserindo. E, diferentemente, os Estados Unidos não estavam acompanhando esse progresso também. Então, os Estados Unidos estavam acompanhando esse progresso e o Oeste, né, representava o quê? Representava uma maneira também de estar progredindo economicamente. Além disso, lei do povoamento, como eu coloquei para vocês, foi criada uma lei do povoamento após esse processo de independência, onde se vendia o lote de terras no Oeste. Então, preços irrisórios, porque o acesso à terra após a independência não era tão barato, então foi criada uma lei de terras. Após a criação dessa lei de terras, dificultou um pouco esse processo de ocupação da terra. Porém, nesse território aqui, mais a oeste, eram terras muito acessíveis, muito baratas. Por que o governo estava fazendo isso? Para fazer com que a população ela sentisse mais vontade de estar ocupando esses territórios. Então, essas terras aqui eram valores assim irrisórios, muito barato, só mesmo para que essa população ela se sentisse muito atraída para ocupar essa terra. Outro elemento, a construção de ferrovias, foi um outro fator que influenciou. Por quê? Porque permitia um incentivo financeiro muito grande do governo, né? Isso ia gerar muita mão de obra, isso ia interligar os territórios. Então, a construção de ferrovias também foi um fator dessa marcha para o oeste. Crença no destino manifesto. Então, o Destino Manifesto é uma ideologia que eles possuíam, é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos ele foi eleito por Deus para comandar o mundo, né? Sendo o expansionismo geopolítico norte-americano uma expressão dessa vontade divina. Então,
para o povo norte-americano existia essa crença no destino, que eles eram responsáveis, que eles tinham essa missão de levar a civilização para toda a América e posteriormente para o mundo. É por isso que os norte-americanos, eles têm muitos, não vou generalizar, mas muitos grupos norte-americanos têm essa essência egóica, porque existem essas ideologias desse poderio sobre os outros povos desde o início da sua formação. Então, uma dessas crenças aqui é o destino manifesto. Eles se achavam, eles que tinham recebido de Deus este dom para poder levar o progresso para toda a América e depois para o mundo. Esse progresso aqui que a gente se refere é o progresso industrial, é levar a civilização para regiões que não são desenvolvidas. Só que a civilização que eu estou me referindo é a civilização da era tecnológica, porque todo grupo social, você que é meu aluno sabe, independentemente do contexto que aquele indivíduo, aquele grupo viva, aquele grupo faz parte de um grupo de civilização, vai ter os seus costumes, vai ter a sua maneira de se comportar, vai ter a sua linguagem, vai ter a sua cultura. Aqui não significa que eles são melhores ou piores, são apenas grupos diferentes. Existe essa diversidade de culturas, só que para os norte-americanos e para muitos outros grupos de povos, alguns se achavam superiores em relação à cultura. Mas por quê? Por conta da tecnologia que eles tinham, que é uma tecnologia mais avançada em relação aos povos dominados. E um elemento negativo desse processo de marcha para o oeste foi o extermínio. Houve um grande massacre de vários grupos indígenas, porque essas terras elas eram ocupadas pelos grupos indígenas, então essa ocupação ela não se deu de forma pacífica, eles invadiram, provocaram guerras com várias tribos, então houve um genocídio aqui. Então esses grupos indígenas eles tinham uma tecnologia menos avançada, então, e aqui a gente está no século XIX, que a tecnologia bélica ela está bem mais desenvolvida, então havia essa grande desvantagem em relação aos indígenas. Então foram dizimados centenas de grupos indígenas. Então foi uma perca cultural muito grande. Eles imaginavam estar levando essa civilização, levando essa cultura, mas em contrapartida a gente teve aqui a morte de milhões de seres humanos, que naquele momento, naquele contexto histórico, não foi se colocado em xeque, porque a ideia aqui era a ideia de expansão, a ideia de desenvolvimento, não importando a quem fosse atingir. Então, como eu coloquei para vocês, ao longo desse século XIX, grandes grupos foram dizimados. Então, é uma perca cultural, a perca da língua, a perca de elementos religiosos. Então, foi uma perca assim, generalizada em relação a esses povos que viviam dentro desse território que é a América do Norte. Muitos estados americanos criaram leis que forçavam a remoção de indígenas para que essas terras elas fossem ocupadas para desenvolver a agricultura. Porque esse contexto que a gente está falando aqui é um contexto de industrialização. Então, essas terras elas iriam ser ocupadas para ser montadas fábricas, essas terras iriam ser ocupadas para criação de ovelhas, para desenvolver a agricultura, eram elementos que eram retirados daquele local, matérias-primas para abastecer esse processo de industrialização que os Estados Unidos estavam inseridos. Então, estima-se que de 10 mil a 15 mil indígenas, eles tenham morrido só nessa década de 1830. Então, em 10 anos, mais de 15 mil indígenas eles foram dizimados. Doutrina Monroe. Então, agora a gente vai trabalhar algumas ideologias que existiam nesse momento que favoreceram esse processo de expansão. Uma dessas doutrinas que os americanos aplicaram foi a doutrina Monroe, de 1823. Ela foi criada no contexto da independência das colônias, ela proibia as potências estrangeiras de entrar em seus domínios. Então, essa imagem aqui, ela representa bem a doutrina Monroe, significa na prática dizer o seguinte, que a América
para os americanos. Então, eles não permitiam que outros países invadissem esse território americano. Então, aqui, essas pessoas que vocês estão vendo nessa charge representam os europeus, representam a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha. Então, aqui, desse outro lado, vocês estão observando que representa os Estados Unidos. Então, a doutrina Monroe, na prática, é isso. Significava dizer que a América era dos americanos. Então, somente os americanos é que iriam expandir essas terras, iriam invadir esses territórios. Porque dentro desse contexto está acontecendo o que no resto do mundo? Está acontecendo uma expansão imperialista, está acontecendo o neocolonialismo, que foi o tema da aula anterior. Destino Manifesto, que eu já coloquei um pouquinho ainda no início da nossa aula. Essa expressão ela foi cunhada por um jornalista, né, Lois Sullivan, em 1845, quando eles estavam ocupando esse território do Oeste, onde eles se achavam de fato que eles tinham essa missão de levar a civilização, de levar o progresso, e que era algo que Deus tinha colocado para eles, para que eles levassem o progresso para esses territórios que não eram civilizados. Outra política utilizada aqui dentro dos Estados Unidos era a política do Big Stick, ou grande porrete, como vocês estão observando aqui nessa charge. É uma ideia, né, que foi cunhada pelo presidente Theodore Roosevelt, onde ele vai adequar os seus interesses a essa política internacional de invasão e de domínio. Caso ele não consiga, através da diplomacia, invadir um território, ele vai se utilizar de armamentos, através de guerras, por isso que é chamado de Big Stick. Caso aquele território que seja invadido não haja uma concordância, haveria sim esse embate mesmo físico. Essa doutrina Monroe, ela proibia potências estrangeiras de expandir seus domínios a esse novo mundo e afirmava o direito norte-americano de intervir nos países latino-americanos. Então, somente os Estados Unidos é que poderia estar intervindo em outros territórios aqui da América, ou no Brasil, ou na Argentina, no México. Outros países europeus não tinham esse poder, somente os norte-americanos. Então, essa era a visão que eles tinham. Então, havia muitas doutrinas e ideologias naquele momento que reafirmavam essa conduta norte-americana. Uma delas era essa política do Big Stick. A Guerra Civil Norte-Americana. Então, ao longo desse processo de desenvolvimento, os Estados Unidos passaram por vários conflitos. E um desses conflitos aqui é a Guerra de Secessão ou a Guerra Norte-Americana. Ela foi um conflito armado que vai dividir os Estados Unidos em dois grandes grupos, entre o Norte e o Sul, porque eles tinham uma política diferenciada, uma economia diferente. A região do Norte ela era mais desenvolvida industrialmente, a região do Sul era mais agrícola. E um dos elementos assim, que vai fazer que realmente aconteça esse processo de guerra vai ser porque a região sul ela era escravista e a região norte ela não era a favor da escravidão, até porque era uma região industrializada e essa mão de obra ela era uma mão de obra paga, era mão de obra livre. Então, aqui, a industrialização ela não é favorável a essa ideia da escravidão. Por quê? Porque se existe o escravo, ele não vai poder consumir aquelas mercadorias. Então, dentro dessa ideia de industrialização, não cabia aqui a escravidão. Então, esse foi um dos grandes elementos que favoreceu para que ocorresse esse conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Antagonismo, né? Que elementos, né, que vão favorecer esse processo de guerra? Tarifas sobre as importações, os nortistas interessados em altos impostos era a favor, né, de se colocar um imposto muito alto sobre as mercadorias, porém o Sul ele não era tão a favor. Por quê? Porque o Sul ele não produzia bens industrializados.
A região sul ela era voltada mais para a agroexportação, então o tipo de desenvolvimento econômico era diferente. Então, economicamente, ele já tinha esse desalinhamento. Acesso à terra. O sul era contra a legislação federal que facilitava a aquisição de terras. Lembrando que após esse processo de independência foi criada uma lei de terras, principalmente na região norte, como eu coloquei para vocês. Então, a aquisição ela ficou muito favorecida a camadas menos, como é que eu posso dizer? Com poder aquisitivo menor. Então, pessoas de baixo poder econômico poderiam ter acesso à terra. Então, isso desagradava muito os grandes agricultores da região sul. Melhoramentos internos. Essas melhorias eram pagas pelo governo federal e apoiadas pelo norte, que facilitava a conquista de novos mercados. E o sul, eles combatiam essas medidas. Por quê? Porque eles achavam que eles criando um melhoramento vai aumentar os impostos. Então, a região sul ela não concordava nem com a política e nem com a economia que era desenvolvida pelo Grupo Norte. Escravidão. Já coloquei para vocês, que é um dos grandes elementos que vai favorecer essa cisão, esse rompimento, esse desalinhamento de ideias, porque o norte ele não era a favor da escravidão e o sul utilizava essencialmente essa mão de obra nas suas lavouras. Então, a escravidão vai ser um elemento central que vai provocar essa guerra civil aqui. Então, em 1857, essas divergências elas vão se agravar e vai eclodir essa guerra dentro dos Estados Unidos. Então, aqui, esse território que vocês estão vendo já está bem ampliado. É o território que não compreende mais somente aquelas 13 colônias. Após esse processo de expansão, os Estados Unidos ele conseguiu adquirir diversos territórios e esse território representa os Estados Confederados e essa parte azul ela representa os Estados da União. Então, em 1860, Abraham Lincoln ele representava os interesses do Norte. Só que aqui é uma nação, então Abraham Lincoln deveria representar tanto as ideias do Norte quanto as ideias do Sul. Mas como o Sul não estava apoiando essa política e economia desenvolvida por Abraham Lincoln, isso vai gerar uma cisão entre eles e a região Sul ela vai se separar e vai formar um novo território, onde eles vão se autodenominar Confederação dos Estados da América. Então, esse território aqui que vocês estão vendo em verdinho aqui, vocês estão observando que são esses Estados Confederados. Então, eles vão agora se intitular um novo território, como se fosse uma nova nação. Esses acontecimentos provocaram uma crise econômica muito grande dentro dos Estados, porque toda guerra, como vocês já sabem, provoca uma crise econômica dentro daquele território. E aqui não poderia ser diferente. Apesar da região norte ela ter vencido essa batalha, mas teve uma perca muito grande, de mais de 610 mil mortes, né? Além disso, o presidente Abraham Lincoln, após essa guerra, ele vai ser assassinado por uma pessoa que tinha ideologia, pessoas ligadas aos interesses do Sul, com ideologias contrárias às pessoas que viviam na região norte, então, que era a favor da escravidão, e por conta de os Estados Unidos terem vencido essa guerra, né, e ter conseguido essa união novamente, e a região norte conseguiu centralizar essa ideia para a região sul, muitas pessoas ficaram chateados, né, ou enraivecidos, enfurecidos, e culpavam Abraham Lincoln por essa união novamente. Então, por conta disso, ele vai ser assassinado. Enquanto a economia do Sul ficou muito abalada, né, ficou mais abalada, a região norte não ficou tão abalada assim. Então, essa guerra de secessão ela foi decisiva para esse processo de desenvolvimento econômico nos Estados Unidos. Então, após esse processo de conflito, de guerra civil, os Estados Unidos pôde colocar todas as ideologias que eles já tinham em mente, puderam se enquadrar dentro desse contexto de expansão territorial e aumentaram os seus territórios de maneira assim, gigantesca, que vocês vão já conferir. Então,
essa expansão, ela não, apesar de os Estados Unidos ter conseguido essa unificação dos territórios, os direitos eles não vão ser direitos igualitários. Aqui uma grande parcela ainda vai ficar à margem da sociedade, principalmente os indígenas, que vão ser os grupos que vão mais perder dentro desse contexto. Mulheres não puderam participar ainda das eleições aqui, só a partir de 1930 que essa mulher vai ter a participação política. Então eram direitos que não vão ser resguardados a todos. Que mudança que a gente teve dentro desse cenário? Ocorreu o fim da escravidão em todos os outros territórios, mas ainda assim, mesmo com o fim dessa escravidão, ainda se permaneceu ideologias contrárias a grupos raciais, principalmente a grupos de etnia afro. Então, ainda continua esse preconceito. Eles conseguiram essa unificação territorial, porém essas ideologias permaneceram. E uma dessas ideologias em relação à questão racial foi a formação de um grupo chamado de Ku Klux Klan. Esse grupo aqui é um grupo que eles perseguiam homens e mulheres que fossem negras, eles perseguiam grupos judeus antissemitas, né? Então, isso permaneceu durante muito tempo, não foi somente em 1860, não. Isso aqui, durante décadas, permaneceu essa ideologia dentro dos Estados Unidos. O governo ele proibia, lógico, esse tipo de prática, mas eram práticas que aconteciam, infelizmente, que aconteceram durante muito tempo dentro dos Estados Unidos, principalmente na região sul. Expansão territorial. Então, após esse processo de guerra, de secessão, após essa corrida para o oeste, essa vai ser a nova configuração dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles vão se ampliar bastante, vão ser anexados novos territórios. Um dos territórios que vão ser anexados aqui vai ser territórios do México, certo? Territórios que antes pertenciam à França, territórios aqui que pertenciam à Inglaterra. Isso aqui representava as 13 colônias. Como você bem sabe, os Estados Unidos ele se formou primeiramente através de 13 colônias e era só essa partezinha aqui. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui nesse mapa foram anexações que os Estados Unidos conseguiu, seja através de diplomacia, de guerra ou de compra. De uma forma ou de outra, eles vão conquistar esses territórios aqui no século XIX. Aí, elementos que vão favorecer essa expansão, que eu coloquei para vocês: compra de território, diplomacia e guerra contra os indígenas e contra os mexicanos, porque eles conseguiram pegar muitos territórios que eram do México, principalmente esse território que a gente chama, que é conhecido como Texas hoje, né? Era uma grande porção que pertencia ao México. É por isso que essa região oeste dos Estados Unidos, a cultura deles é muito similar à cultura mexicana, até mesmo a questão da alimentação, até mesmo a presença da linguagem espanhola, por conta disso, por conta dessa expansão territorial. E aqui mostra como ficou esse mapa dos Estados Unidos após esse processo de expansão no século XIX. Então, em casa, vocês vão dar uma olhadinha com mais atenção nesse tema, vão olhar a configuração desse novo mapa. Vou passar aqui para vocês. Desse novo mapa, para vocês verem como é que ficou essa configuração dos Estados Unidos. E é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar essa aula de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, questione o professor de vocês, pegue o livro de vocês, dê uma lida. Se você tiver acesso à internet, que eu acredito que você tenha, dê uma buscazinha, busque lá sobre esse conhecimento. E é isso. Eu sou a professora Eunice, professora de História do 8º ano de vocês.